Estamos de volta para o segundo bloco do Roda de Entrevista de hoje, que conversa com o advogado Hugo Sarubi Cisneiros, ele que é advogado da CNBB e da Nunciatura Apostólica no Brasil, que é a espécie de embaixada do Vaticano. Ele está em Goiânia participando do Congresso Internacional Acordo Brasil-Santa Sé. No bloco anterior eu tive que interromper o Donizete. Donizete, por favor, sua pergunta. Doutor Hugo, como o senhor explicitava no bloco anterior, o Estado brasileiro reconhece a nulidade de um casamento que a Santa Sé decreta como nulo. Como é um acordo entre os dois estados, o Estado brasileiro e a Santa Sé, que é o Estado, às vezes muitos dos nossos telespectadores talvez não saibam, mas o Vaticano é uma cidade-estado e trata desses acordos, por isso muitas das vezes até demora, acordos levam anos para serem celebrados, pois são dois países, duas nações independentes negociando alguns termos de acordos e que vários têm que aparar as arestas e até que há esse encaixe de interesses. O Vaticano também não poderia reconhecer o casamento que é nulo na lei civil brasileira, no caso, que foi celebrado concomitantemente com o religioso, a recíproca não poderia também acontecer? Pois é, aí, bem, vamos lembrar o seguinte, na primeira hipótese, só para deixar bem claro, se perante a autoridade superior judiciária da Santa Sé o casamento for declarado nulo, nós teremos uma sentença que passa a ser considerada sentença estrangeira e deveria ser homologada e pode ser, se assim for da vontade das partes, no Brasil. Isso se faz perante o STJ, o Superior Tribunal de Justiça. É um processo, chama-se processo de homologação de sentença estrangeira. Homologada essa sentença, ela passa a ter efeito imediato aqui no Brasil. O senhor está mencionando e ilustrando seria a situação justamente oposta, quer dizer, haver uma decisão perante o judiciário brasileiro e automaticamente isso ter uma repercussão canônica. Hoje isso não é possível, isso teria que passar também por um exame do Tribunal Eclesiástico. Agora, é evidente que se já há todo um procedimento de tomada de informações, coleta de testemunhas enfim, e às vezes até provas materiais perante o juízo civil brasileiro, eu acredito que essas provas poderiam ser tomadas como provas emprestadas, mas evidentemente que dependeria de um reexame por parte do Tribunal Eclesiástico local, que tem sim competência para declarar nulidade e, sendo o caso, esse processo poderia subir para Roma. Aí é depender da situação, aqui não daria para a gente avaliar cada um caso, por um. inclusive, é um caso. Mas tecnicamente falando, não seria automático. Isso mas não é impossível. Impossível não, mas teria que haver um passo além para o que já está escrito hoje no acordo. Falando em estados soberanos, o mês que vem vai acontecer no Vaticano o Sínodo da Amazônia, né? Ou seja, o Sínodo é a reunião de bispos, arcebispos, cardeais e etc. É isso, né, irmão? Exato. Não errei, né? Sobre a Amazônia. E o Papa Francisco disse que não quer políticos com mandatos e militares lá. Isso é uma prova da autonomia do Estado do Vaticano, é uma decisão meramente religiosa, e como é que é a sua leitura política disso? Pois afasta, inclusive, né, muita gente política que está no poder, inclusive no Brasil. Até os políticos que detêm o poder de determinar a soberania da Amazônia, as ações que aconteçam ou não por lá. Eu acho assim, hoje nesse momento, a gente vive um momento, né, no país onde as coisas estão muito extremadas, há uma polarização muito grande, isso é público e notório, e determinados fatos estão gerando interpretações, eu acredito que até mesmo assodadas e equivocadas, né? E de novo, me parece que por pura desinformação. O sínodo é um evento da igreja, ele não é um evento Não é um evento aberto. Não é um evento aberto, ele é um evento da igreja. Vai quem a igreja quer. A igreja que promove, a igreja que instala e ela é que convoca. Ela é que convida. Ela pode... há convidados externos, digamos assim? Lógico que sim. Especialistas, consultores, cientistas e tal. A opção por não convidar políticos ou militares é uma opção, eu diria, muito mais política, evidentemente, mas dentro do direito soberano e autônomo que a Santa Sé tem. Ocorre que isso tem gerado uma interpretação sobre
até que ponto pode ir a igreja, como igreja, manifestando-se sobre temas que evidentemente são temas internos dos países. E aí, recentemente eu vi a frase, né, de um componente, né, importante do governo local que dizia o seguinte: não, a igreja só pode tratar de religião. Isso efetivamente não é correto. A bem da verdade, essa ideia, que é equivocada, repito, de que a igreja só poderia tratar de assuntos religiosos e não poderia tratar de políticas sociais, meio ambiente e tantas outras matérias, isso é algo que é desmentido pela própria legislação brasileira. Porque é a própria legislação brasileira que diz, não só no artigo 19 da Constituição Federal, no artigo 2º e 33 da Lei 13.019, que é a lei das organizações da sociedade civil, e também no próprio Acordo Brasil-Santa Sé, que as organizações religiosas também podem ter por objetivo social temas de interesse público, temas de interesse social. Isso é letra fria da norma. E como é que você responde a pergunta do Luiz Ricardo, de Rio Verde, uma cidade a 220 quilômetros aqui de Goiânia, é a 4ª cidade do estado? Olha só, por que a igreja só se posiciona em casos políticos onde essa mesma igreja é afetada, diz ele? Diante da polarização política brasileira, a igreja católica permanecia neutra. Entretanto, a partir do momento que a igreja católica for afetada pela política de extrema-direita, segundo Luiz Ricardo, ela se posiciona em ataque ou defesa. Resumindo, é uma instituição parcial ou imparcial? Eu particularmente não tenho essa leitura, né? Eu não posso ter porque... Eu acredito que a igreja... Mas vamos ver a opinião dele. Vamos ver a opinião A dele. igreja não tem como ser imparcial. Perceba, primeiro que quando a gente fala assim, igreja, a gente está generalizando uma estrutura que só no Brasil tem centenas de dioceses. As pessoas, talvez colocando até mesmo o dedo, né, na ferida, as pessoas acham que igreja é a CNBB. A CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, ela não é a Nunciatura Apostólica, ou seja, ela não é a representação diplomática da Santa Sé no Brasil. Segundo, a CNBB não é uma superdiocese, ela não é a Confederação das Dioceses, ela não é a Diocese das Dioceses, ela não é o Sindicato das Dioceses, ela não é hierarquicamente a última instância das quase 300 dioceses. A CNBB é uma comunhão de bispos, é uma comunhão de pessoas físicas que estão ali para discutir temas, obviamente relacionados com a Igreja Católica, promovendo formas de propagar valores, princípios, enfim, programas que dizem respeito à missão evangelizadora. A pastoral, então. Uma questão estritamente pastoral, tanto que tem diversas pastorais. Muito bem. As dioceses são estruturas completamente independentes. E aí, essa leitura de que a igreja só toma o partido de um lado, o outro ele ignora, o outro lado ela necessariamente é contrária, se a gente for observar nos dados concretos, inclusive isso de maneira aberta na própria mídia, você tem bispos se manifestando para todos os lados, com todas as linhas. É fato também muito conhecido que nós temos linhas mais conservadoras, mais progressistas. Existem na igreja chamados carismas, a própria vida religiosa dos institutos religiosos, que aí já é uma outra parcela da igreja que as pessoas às vezes também não percebem, que aí não tem nada a ver com diocese, tem a ver com institutos religiosos, as ordens religiosas. Tem ordens que estão muito mais voltadas e comprometidas com a saúde, outras com a educação, outras com assistência ao mais pobre, outras, enfim, a riqueza da Igreja Católica é algo infinito e, de fato, ela não pode se limitar a esse tipo de rótulo. Doutor Hugo, eu queria voltar ao Acordo Brasil-Santa Sé, porque há aspectos que ele trata do ponto de vista patrimonial, da imunidade tributária, que é também bastante polêmica e muito interessante, que a gente não pode deixar de tratar aqui. E há um debate crescente em relação à imunidade das igrejas, das instituições, que não só a Igreja Católica, mas das igrejas de um modo geral, e da isenção tributária dessas pessoas jurídicas. Como é que o acordo aborda essa questão? Bem, o acordo nisso não inova em absolutamente nada. Ele só reafirma o que já está escrito na Constituição Federal, mais especificamente artigos 150 e artigo 195. O artigo 150 fala de imunidade de impostos, o artigo 195 fala de imunidade das contribuições sociais. Então, o acordo ele simplesmente reproduz nos artigos 5º e 15 essas duas matérias. É importante lembrar
os institutos eles são distintos. Você tem imunidades e você tem isenções. A Constituição Federal trata das imunidades, ela faz, às vezes, algum tipo de alusão ao instituto da isenção, mas as isenções geralmente estão associadas a normas locais. O que a gente muitas vezes vê nas redes sociais, né? Vamos abaixo a imunidade dos templos, aí tem geralmente uma foto muito estigmatizada de uma grande igreja, de um grande templo, né? Não necessariamente católico, enfim. A gente precisa entender o seguinte, primeiro, imunidade é considerado, inclusive pela ciência constitucional, um direito fundamental. O artigo 46 da Constituição vai muito nessa linha. Como direito fundamental tributário, é cláusula pétrea. Sendo cláusula pétrea, não se mexe. Discutir. Então, é uma discussão que, inclusive, é inócua. Mas, para não fugir do tema, para não dizer que a briga pararia por aí, vamos entender o que vai além disso. A imunidade em relação à renda, ao patrimônio e serviço das organizações religiosas, isso tem a ver com a garantia de uma liberdade, que é a liberdade de crença, né? Que é a liberdade de poder manifestar-se de alguma maneira, inclusive de forma institucionalizada. Não é essa a única liberdade que tem a proteção da imunidade. Você tem a liberdade sindical, você tem a liberdade partidária. Todas essas instituições, elas gozam desse tipo de proteção porque, historicamente, isso é fato, não é invenção, a história está aí para mostrar. Sempre que o Estado quis sufocar liberdades individuais nessas várias frentes, seja pela fé, seja pela organização partidária, seja pela organização sindical, ele o fez pelo tributo. Mas há também esse mesmo movimento que fala dessa questão da imunidade, da isenção, a pergunta se há alguma fiscalização do uso dos recursos da parte das igrejas de uma forma geral. E a gente sabe que há igrejas que eu posso abrir hoje, amanhã e está funcionando, e há instituições sérias. Como é que a legislação trata disso? Isso é sem dúvida, eu concordo. Há sim uma discussão, inclusive, que eu entendo que é muito válida sobre o abuso desse direito. O Brasil hoje ele adotou o princípio da plena liberdade religiosa. De fato, a constituição de uma organização religiosa é algo relativamente simples e os números indicam que a cada dia 25 novas denominações religiosas são fundadas no país. 25 por dia? Por dia. Tá? Veja, se há pessoas, e eu sei que existem pessoas que se valem disso para poder abusar desse direito, seja para poder, enfim, gozar de um benefício tributário qualquer, não pagar o IPVA do seu veículo ou não recolher o IPTU do seu imóvel, isso precisa ser fiscalizado. Evidente que sim, até mesmo porque... Isso seria estelionato, e pelo menos em tese falando? É um abuso de direito, pode ser considerado estelionato, a depender de como isso chega. Teria que ser regulamentado, porque é uma contradição. Porque se é uma cláusula pétrea e se tem uma imunidade e é uma plena liberdade religiosa, por outro lado, existem esses abusos. Não teria que ter algum jeito de se fazer uma regulamentação justamente para evitar que a fé seja explorada de uma forma maléfica por pessoas que queiram apenas ter privilégios em relação aos demais cidadãos? Sabe qual é o grande desafio aí? É saber qual vai ser o critério do que é igreja, do que é crença. O Supremo já tentou fazer essa análise e ele chegou à seguinte conclusão: nós não temos condições de dizer o que é religião e o que deixa de ser. Doutor Hugo. Isso num caso concreto, né, onde uma determinada entidade pediu a imunidade, baseado na imunidade dos templos, e o Supremo disse o seguinte: olha, eu não vou entrar no mérito sobre se você é ou deixa de ser religião, eu sou refém do que o seu estatuto diz, e o seu estatuto fala que você não é organização religiosa, logo, se você mesmo diz que não é, quem sou eu para dizer o contrário? E não deu direito à imunidade a essa entidade. Então, esse é um desafio terrível, realmente ele é muito grande. Porque, repito, que há hipóteses, situações, episódios de abuso de direito, isso é fato. O Estado tem que ir atrás. O Estado é altamente ineficiente em relação a isso. Altamente ineficiente. Leniente, no caso. Eu acredito que ele não tem nem condições de fazer esse tipo de controle. Ele não é nem leniente, ele é impotente. Impotente, eu acho que a palavra de fato é essa. Doutor Hugo, só para esclarecer para o telespectador, quando a gente fala Estado, nós não estamos falando Estado de Goiás, o Estado brasileiro. No sentido o Estado amplo, como entidade as leis maior. brasileiras. Nesse caso aí, especificamente, teria que ser há uma situação inversa também. Ao longo da história, sobretudo da Igreja Católica,
e tem sido beneficiária de muitas doações de entes públicos, como municípios, estados, né? E a privada é de direito privado, não tem problema. Mas algumas prefeituras, ao criar espaços públicos, quando fazem os loteamentos, há aqueles espaços destinados a equipamentos públicos. E quase sempre, principalmente nas cidades interioranas, essas áreas são doadas, foram e são doadas, sobretudo, para a Igreja Católica. Há doações para outras entidades religiosas também, claro, mas em índice menor. Recentemente, numa cidade aqui no entorno de Goiânia, o Ministério Público questionou doações de décadas passadas e pedindo uma reavaliação, até submetendo que a Câmara Municipal submetesse a audiências públicas para o Ministério Público, inclusive, não reconhecendo a autoridade da Câmara de Vereadores, que referenda essas doações, e conclamando, intimando a Câmara a convocar audiências públicas para ver se referendavam essas doações, inclusive pretéritas. E daí por diante também submeter a audiências públicas. Também seria um caso de estudo assim ou não, já que o Estado é laico? Bem, em primeiro lugar, o acordo, até para poder fazer referência ao acordo, o Acordo Brasil-Santa Sé não trata desse tema, ele não fala sobre essa questão. A única coisa que ele diz que quando do planejamento urbano, quando do desenvolvimento das leis de uso e ocupação do solo, que o ente municipal tenha o cuidado de dedicar áreas para construção de templos, sob o aspecto da destinação, não importando se a área é privada ou se a área é pública. Agora... Isso tudo prevendo o incômodo de vizinhança, etc. Exatamente. Quer dizer, você tem que ter áreas de lazer, equipamentos públicos, o senhor mesmo falou, uma quadra poliesportiva, um parque e tal, e áreas que seriam destinadas a templos religiosos. Mas eu quero deixar bem claro o seguinte, a norma brasileira atual, e aí eu estou falando de Constituição Federal, de Lei 8666, basicamente, e Estatuto das Cidades, não permite a doação pura de bens públicos para entidades para fins meramente religiosos. O que a lei permite, e permite sim, via autorização legal, licitação pública, hipótese de doação para entidades que vão dar àqueles imóveis destinações sociais. Então, há uma diferença, às vezes, muito sutil nesse tema, mas isso precisa, sim, ter muito cuidado. Ou seja, a entidade religiosa, o ente tem que propor uma finalidade social para aquele para contribuir para ser essa doação. Para ser objeto, para ser contemplado por uma eventual doação. Perfeito. Vamos então para mais um intervalo. Hoje o nosso convidado especial é o advogado Hugo Sarubi Cisneiros, ele que é advogado da CNBB e da Nunciatura Apostólica no Brasil. Ele está em Goiânia participando do seminário do Congresso Internacional Acordo Brasil-Santa Sé. Você quer fazer sua pergunta? O nosso WhatsApp é esse aí, 3201-7704. Voltamos em instantes.